E nós vamos em frente, tem entrevista aqui no Bom Dia Clube. Guilherme Sá está aqui conosco. O Guilherme é personal trainer. Vai falar um pouco aí sobre essa questão do corpo, da rotina e tudo mais. E a gente já estava batendo um papo aqui fora do ar. Vamos fazer quase que uma continuidade aqui desse bate-papo que estava agradável aqui, porque falar sobre, não só sobre o corpo, né, mas sobre a mente, sobre hábitos, tudo isso é muito interessante. Muito bom dia, seja bem-vindo ao clube aqui, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube Blumenau. É um prazer estar aqui nessa presença ilustre desses dois queridos amigos. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre movimento, sobre saúde e espero agregar a vocês nesta manhã. Vamos começar para tanto quem pratica exercício regularmente, como quem não pratica. Atividade física, todo mundo sabe o que é, academia e tudo mais. Mas o que faz exatamente, né? O personal trainer, o que ele faz exatamente? Como que ele pode mudar a vida de uma pessoa? Olha só, eu encaro o personal trainer como um facilitador, né? Uma pessoa que é um guia, um mentor que te aproxima de forma mais rápida dos teus objetivos. Porque às vezes sozinho a gente se sabota, sozinho a gente não consegue criar metas sustentáveis para seguir. E isso pode frustrar a gente. E a frustração leva a gente a parar de fazer o que estava fazendo. O personal vai ser um cara que vai te guiar, vai te dar o caminho mais rápido e mais objetivo para onde tu quer chegar. E essa é a minha missão. É entender qual é o objetivo, qual é a necessidade de cada cliente e assim traçar a melhor rota, a melhor maneira da motivação para a gente conseguir chegar nesse objetivo. Tem muita gente preocupada aí com a questão sempre do emagrecimento, né? Essa questão, tanto a saúde como também a estética, né? E o emagrecimento se torna um desafio, a gente sabe disso. Para ganhar aqueles quilinhos ali parece que é fácil, né? Rapidão, né? Uma pizzazinha, um churrasco, a cervejinha a mais, alguma coisa. Perder é mais difícil, precisa de disciplina. O que faz que acaba sendo tão difícil, tão complexo assim hoje em dia? Olha só, Arnaldo, hoje dados mostram que no mundo, 1 para cada 8 pessoas no mundo são obesas. Então, entre 8 bilhões de pessoas no mundo, 1 bilhão é obeso, é muita gente, né? Então isso virou uma doença, um mal do século, assim como a ansiedade é hoje, a parte mental, a parte física da obesidade também é. E isso vem muito de facilitações que vieram do dia a dia. Hoje para comer tu pega o micro-ondas, faz uma batata frita, faz um salgadinho, bolacha, tudo é muito rápido, a comida é muito acessível. E tudo está muito fácil para a gente não se mexer. Então tu pega um link que te facilita consumir calorias e um link que te não deixa gastar calorias e tu tem o quê? O acúmulo de calorias. E isso vem nesse processo de engorda, né? Já o emagrecimento, a gente tem que entender que são dois pontos diferentes, a perda de peso e o emagrecimento. Porque hoje que a gente vê comumente na mídia é o Ozempic, né? A gente vai falar disso depois. O Ozempic, ele te auxilia a perder peso, mas de forma geral, perder peso de gordura e peso de massa magra também. O emagrecimento seria o quê? A gente conseguir manter massa magra, que é músculo, que é saúde, e eliminar a massa gorda, né? Eliminar o percentual de gordura. Esse seria o processo de emagrecimento geral que a gente quer. Que aí consiste em ter um exercício equilibrado para o gasto calórico e uma alimentação equilibrada para esse consumo de caloria não ser exacerbado, não ser exagerado, né? Muito bem. Vamos falar também sobre sono, fadiga mental também, que pode sabotar também. Tem gente que fica preocupado só com a restrição alimentar. Não, eu não vou almoçar, eu vou comer só alguma coisa mais leve, mas tem outros fatores também que interferem no emagrecimento, né? Quer dizer, a pessoa às vezes faz uma dieta e acaba esquecendo que tem outros fatores, como sono e fadiga, que também podem interferir, não é mesmo? O sono, ele é considerado até no meio dos esportes como um doping natural. Por quê? Quando a gente dorme, a gente descansa, o cérebro realmente descansa de verdade, a gente libera hormônios como testosterona. E isso faz a gente acordar mais vitalizado, né? Com mais vitalidade. Então a gente está mais disposto. E um cérebro cansado, quando não dorme, o cérebro cansado ele é um cérebro mais ansioso, ele quer mais imediatismo. E ninguém desconta a ansiedade num brócolis, por exemplo. Então tu não vai se exercitar direito, tu vai querer comer mais para satisfazer aquela falta de glicose que o cérebro precisa, porque ele não descansou. Então um sono não regulado também atrapalha, né? O processo ideal seria o quê? Seria o exercício, a alimentação e o descanso. O descanso entra onde? Entra no sono, um sono de verdade, quando o cérebro consegue se recuperar de verdade na noite, né? Agora, quando a gente fala, muita gente faz exercício e faz dieta, uns só fazem dieta, outros só fazem exercício. Tem gente que se preocupa tanto, até vai lá no supermercado, fica olhando as calorias e olhando tudo direitinho, faz cálculo e tudo, mas faz uma boa dieta, mas é sedentário. Aí não resolve, não ajuda? Esse é o ponto. Pensa que assim, a gente está gastando tempo, gastando energia para ir lá no mercado e controlar as calorias que a gente está comendo. Então já está gastando um tempo ali. Só que daí a gente tem só uma frente armada. E se eu tenho só um pouquinho menos de calorias que eu consumo no dia, eu ainda não estou gastando o suficiente. O que seria o ideal? A gente organizar todas as frentes do processo. Então a gente ter um gasto calórico a partir do exercício, onde eu vou gastar mais calorias no meu dia, e uma dieta organizada, uma alimentação organizada para eu consumir menos calorias. Então eu
tenho duas frentes trabalhando de forma inversamente, só que levando para o mesmo objetivo, que é fazer eu gastar mais caloria e fazer eu comer menos caloria no dia. Assim o déficit fica maior, né? E durante a semana a gente sempre tem que pensar, pessoal, que o déficit ele é na semana, não no dia. Porque eu posso ter 5 dias bons. Por exemplo, eu tenho um déficit de 500 calorias em 5 dias, 2.500 calorias em 5 dias, e no final de semana eu me dou o merecimento. Essa semana eu fiz tudo certinho, essa semana eu treinei, me alimentei bem, então eu vou no rodízio de pizza na sexta-feira, vou comer sorvete no sábado e vou na feijoada no domingo. Aí eu faço um super after em 3 dias. Então eu jogo todo o esforço da semana fora, porque em dois dias eu fiz um merecimento que eu podia ter. E eu que pensando que a gente tinha direito a essa recompensa. Eu pensei, no sábado eu posso. Aquela pizza, o Arnaldo todo sábado faz pizza. Olha só. Ou faz focaccia ou faz pizza. Aí o que acontece? Daí tipo assim, não, essa semana não vai ter, né? Terça-feira você não foi. Ele falou aqui, vou ter que ir na academia e tal. mas esqueci a roupa, não vou poder. Então no final de semana não vai ter, pronto. A pizza, a gente falou do hambúrguer no início, né? Uma pizza ou hambúrguer do final de semana pode jogar fora a semana inteira de esforço? A gente, quando tá num processo, a gente tem que entender que assim, a gente não tá querendo equilibrar as coisas. Se você tá com sobrepeso, você quer emagrecer, a gente não quer um equilíbrio, a gente quer um desequilíbrio para um lado positivo. Então, se eu vivo fazendo dia de semana o certo e final de semana, entre aspas, o errado, eu tô equilibrando a balança. Não estou tendo resultado. Pense que assim, se minha meta é emagrecer 5 quilos em um semestre, por exemplo, em 6 meses, que é super tranquilo, eu vou me dedicar aqueles 6 meses para eliminar esse peso. E depois eu volto para o equilíbrio, certo? Daí eu já baixei o que eu queria fazer, depois eu só mantenho no equilíbrio. Tem que ter uma meta, então, né? Tem que ter uma meta. A gente tem que trabalhar em metas, né? Senão fica solto. O pessoal faz aquele dia do lixo, né? Que eles chamam. O dia do lixo. Mas aí pegou o final de semana, fez sexta, sábado e domingo, né? Exatamente. Gabaritou, né? Aí não dá certo. Se bobear, põe né? a quarta-feira no meio, né? E sabe o que impacta também bastante? É a internet, né? Que a internet, apesar de ter muita coisa boa, também tem a desinformação, né? Sim. O pessoal acaba vendo lá também, diz, porque, nossa, o abdômen daquele, o corpo daquela. E assim, acabam querendo perder peso também, né? Agora, a desinformação também, e esse exacerbo também do pessoal da internet colocando os conteúdos fitness também pode interferir também, né? Que o pessoal quer atingir, mas ele fez isso, ele fez aquilo, tomou aquilo, e aquilo melhorou, aquilo deu resultado, também acaba impactando e acaba atrasando assim o objetivo que a pessoa quer, né? Com certeza. A gente vê muita informação na internet de todos os meios, né? Só que são informações superficiais. Então o cara assiste no Instagram 2 Reels e ele acha que ele é perito no assunto já, né? Ele vê um carrossel com 5 imagens e ele já dominou aquele negócio sobre emagrecimento. Tanto que eu até fiz um post nas minhas redes sociais, inclusive, para quem estiver ouvindo agora e quiser me seguir lá, é @guilhermesá.personal. A China lançou uma lei no país que proíbe que influencers técnicos sejam influencers se não tiver formação técnica. Então, não posso dar dica de nutrição se eu não for nutricionista. No Brasil estava se avançando em algo a respeito também, né? Para formalizar uma ideia, né? Porque senão qualquer um pode ir lá e falar qualquer coisa. E aí a gente encontra esse excesso de informação que pode atrapalhar. Porque uma hora tu vê uma coisa, uma hora é a dieta do tomate, uma hora é a dieta da sopa, tu fica perdido. O que a gente tem que fazer? O que eu indico vocês que façam? Se aprofundem em profissionais que tragam transparências para você, onde você consegue ter um método validado, consegue ter uma estratégia por trás e não sejam várias coisas jogadas ao alento, né? Eu costumo dizer que a internet criou uma geração que sabe muito sobre emagrecimento, mas não sabe emagrecer. Isso é complicado, né? Inclusive, você falou sobre resultado imediato, né? A pessoa vê um carrossel lá, já quer, não, na hora, porque eu já sei como fazer, né? E acaba causando até, como você falou das sopas, dieta da sopa, dieta do tomate, dieta da água com limão e muito mais, acaba criando também nas pessoas os distúrbios alimentares, né? Acaba a pessoa, ao invés de se favorecer, ela acaba minando a própria saúde para ter o resultado, né, Guilherme? Exatamente, porque tem a questão da comparação, né? Esse resultado imediato é se comparar com alguém, né? Geralmente o resultado imediato, ele afeta quem está com alguma dor, né? Quem está emocionalmente precisando de alguma coisa. Por isso que se lança na internet também, eu costumo dizer que é matar formiga com bazuca. Porque é uma proposta tão boa, né? A formiga, eu dou um tapinha, esmago com o dedão e ela foi embora. Mas para que usar uma bazuca? Aí seria o quê? Emagreça 12 quilos em 12 dias. Então é uma proposta que pega quem? Quem está desesperado, quem está emocionalmente precisando de um resultado. Eu fico pensando até como é que o organismo funciona, vai perder 1 quilo por dia. Não como é que o organismo reage? Esse é o ponto. É muito brusco, né? Nada que é tão exagerado a gente consegue manter por muito tempo, né? Ninguém consegue correr na máxima velocidade o dia inteiro. Mas 12 quilos em 6 meses já chega a ser mais muito palpável, coerente, né? Muito certo isso aí. Tanto que assim, dentro da minha mentoria, do meu processo que eu trago nas minhas redes e com os meus clientes, a ideia inicial, e depende do caso de cada cliente, é eliminar 1 quilo por semana. Então a gente coloca isso como meta.
1 quilo por semana. Tem gente que consegue, eu tenho cliente que já perdeu mais de 25 quilos e em 25 semanas eliminou 1 quilo por semana. Que bacana. Claro que depende o quê? Da dedicação de cada um, né? Como eu falei, o personal ele é um facilitador. Eu vou mostrar um caminho onde a gente consegue seguir de uma forma um pouco mais rápida e eficiente. Mas depende também da parte pessoal, da parte de cada um ali, né? Tanto é que o Diego, aqui, nosso ouvinte, está querendo fazer uma pergunta para você. Olha só. E dizendo assim, eu acho que é uma preocupação de muitas pessoas, essa adaptação para diferentes perfis. E ele pergunta como é que você adapta o treino para diferentes perfis e objetivos. Que deve ter, né? Eu acho que cada pessoa que você pega, ela tem um perfil, tem um histórico diferente e uma meta diferente também, Exatamente. Cada um tem a sua individualidade biológica, que a gente tem que respeitar. Mas além desse princípio da individualidade biológica, tem o princípio da treinabilidade. O que é o princípio da treinabilidade? Quanto mais treinado eu sou, mais difícil é eu entregar resultado. Para quem está começando, e isso é um ponto positivo, para quem está começando, os resultados são mais rápidos. Então, um exercício, mesmo que seja mais leve para algumas pessoas, pode ser mais intenso para quem está começando. E a gente dosa esse exercício justamente pela intensidade, vai sentindo esse feedback intrínseco de cada cliente. Nesse começo, um cliente que está com mais sobrepeso, por exemplo, 120 quilos aqui, ele tende a eliminar 1 quilo mais rápido do que quem tem 75 quilos, por exemplo. E esse resultado mais rápido, ele motiva novos resultados. Eu sempre digo, resultados motivam novos resultados. Quando esse cliente já eliminou 5 quilos, eu consigo intensificar mais o treino dele, eu consigo trazer mais ele. Quando a pessoa já eliminou 25 quilos, por exemplo, ela vai ter que ter mais esforço para ter menos resultado. Aí esse trabalho tem que ser um pouco mais intenso, um pouco mais motivacional, fazer a pessoa entender isso, né? Pô, perdi 25 quilos agora em 25 semanas, por exemplo, agora não emagreço mais. É que o teu corpo mudou agora, a tua necessidade é outra, a tua composição corporal é outra, né? Eu tenho mais músculo do que gordura. Isso a gente tem que se entender, e isso que faz, e esse entendimento faz as pessoas não se frustrarem, entender o processo, né? Explicar o processo e as metas, como a gente falou antes. A gente fala também sobre terceirização do emagrecimento. Às vezes as pessoas acabam recorrendo a coisas, além da dieta, né? Além de outra também a outros artifícios para emagrecer, né? E outros componentes também, como as canetas emagrecedoras. A gente vê bastante depois com essa liberação também, com a queda da patente, e todo mundo aí consegue com um preço mais acessível e acha fácil, né? Tem um limite ali entre você... eu sempre digo que depende mais da pessoa mesmo, né? De você terceirizar esse emagrecimento e do que você pode fazer também realmente por você mesmo para emagrecer. Fala um pouquinho sobre as canetas emagrecedoras também e o que você acha, ajuda, não ajuda, é benéfico ou não? Com certeza. O Mounjaro hoje é o mais famoso, né? Mais que o Ozempic antes, o Mounjaro é mais famoso. Ele veio para revolucionar realmente a medicina. Ele faz as pessoas emagrecer. O Mounjaro é algo bom, desde que seja bem administrado. O problema é a banalização do medicamento, né? Onde tu compra o medicamento no Paraguai, às vezes não sabe o que é, compra de quem, tu não sabe de quem está comprando também. Então essa falta de cuidado, essa banalização que se normalizou, isso é mal, porque as pessoas fazem por si próprias. Então até tem um dado que diz que 70% das pessoas que usam Mounjaro voltam a ganhar peso. Por quê? Porque usou o medicamento de uma forma momentânea ali, perdeu peso, mas não mudou o comportamento, não mudou a mente, né? E essas pessoas, elas perdem peso, que é o que a gente falou antes, não emagrecem, perdem peso. Por quê? Perdem massa magra, perdem gordura, fica aquele efeito cabeção que o pessoal fala, né? Já parece um boneco de posto ali, né? Porque emagrece como um todo, né? E perde principalmente massa magra. Quando a gente tem o uso do Mounjaro, de novo, as frentes alinhadas para o mesmo propósito. Quando a gente tem o uso do Mounjaro, o exercício físico e a alimentação, os três alinhados, o sucesso é excelente, porque a pessoa vai emagrecer, vai baixar o percentual de gordura e vai manter massa magra. Muito bem, a gente falando aqui para questão, tem uma questão estética também, a preocupação, mas qual o impacto real do treinamento na força do metabolismo? Essa coisa da longevidade também, regulação hormonal também, acredito que seja importante, né? Qual é esse impacto todo, né? A musculação é a base de tudo, tanto que qualquer atleta que for fazer algum esporte vai fazer musculação. Nada, faz musculação. Corre, faz musculação. Hipismo, faz musculação. Pro dia a dia nosso, a musculação reflete, e eu acho que já até se saiu essa ideia de ser só estética, o pessoal já entende que existe um lifestyle por trás da musculação, que traz a questão da longevidade, né? Porque é como a gente quer envelhecer. Todo mundo quer envelhecer aqui, todo mundo quer viver vários anos aqui. O problema, e o ponto principal, na verdade, é como a gente vai chegar lá, né? Tem pessoas que têm 70 anos e já não tem mais uma dependência no seu dia a dia. Tem dores para brincar com os netos, por exemplo. E tem pessoas que têm 80 anos e estão bem, brincam com os netos ainda, se divertem, são independentes. Só que a gente não consegue pensar nisso agora, porque você com 56, eu com 31, tá longe ainda essa questão, né? Agora, vai chegando perto, a gente pensa, por que eu não fiz isso antes?
Aí, o que a gente pode fazer agora, pessoal, é olhar para frente, olhar para seus avós, olhar para seus pais e ver como é que eles estão lá e como é que foram o processo antigo deles. Pra gente tentar melhorar esse processo e chegar bem, né? Poder brincar com os filhos quando for velho, com os netos quando for velho também. Ser um velho ativo, não um velho que já tá jogado ali, né? Agora, não, a gente vê que tem uma diferença geracional, às vezes. Certeza. Eu fico lembrando lá nos anos 80, por exemplo, que às vezes quando quase não tinha academia, não tinha, nem se falava, né? Imaginava em um personal para trabalhar, que muitas vezes o exercício físico era visto como um castigo. A gente até fora do ar, você lembrava que até no exército, né? Você vai, paga tantas flexões. Uma penitência, né? A penitência é o exercício, era visto como, o exercício era visto como um castigo. A aula de educação física, para nós meninos, às vezes era legal só era do futebol, lá de alguma coisa, mas tem que fazer lá aquele se agachar, fazer aquilo tudo, era a parte chata. Hoje a gente vê muita gente que tem prazer em fazer isso. Eles querem, eu não vejo o dia de fazer meu exercício, de fazer o treino, porque é algo prazeroso. O que você acha que mudou e que isso de repente está ajudando a geração de hoje poder chegar lá na idade idosa, chegar melhor? Essa parte que tu falou é muito interessante, tu vê. Antigamente, né, era uma penitência fazer isso. Lembra do exército? Vai fazer burpee, vai correr, fez coisa errada, vai fazer barra. Era uma penitência. Isso cria no seu subconsciente uma coisa negativa ali, aquela ideia. Hoje, realmente, é muito mais formalizado essa questão do exercício como saúde, como lifestyle mesmo, né? Mas olha só que interessante essa questão que tu falou, geracional, né? Nem sempre é só por nós, pessoal. Por quê? Porque somos os espelhos dos nossos filhos, da próxima geração, né? Se a gente for ver assim, a gente brincava de pega-pega, pique-esconde, carrinho de rolimã, jogava bola na rua, e quem ensinava isso pra gente? Era um tio mais velho, era um amigo mais velho. Hoje em dia, quem que ensina para as crianças brincar na rua? Não tem mais aquilo. Então, se o pai está com sobrepeso, se a mãe está com sobrepeso, se a mãe come lasanha com polenta, por que a criança vai comer alface e carne, por exemplo, né? Esse exemplo, as crianças são reflexo dos pais. Se a gente não está fazendo a nossa parte, como é que a gente pode querer que um filho seja mais saudável, um filho não esteja com sobrepeso com 14 anos, por exemplo? O tio mais velho que era referência, hoje ele está lá estarradão no sofá, fumando um vape, sentado e apertando no celular lá para pedir comida num clique ali. Exatamente. Né? E quer que o Uber busca ele bem na porta da casa, não quer nem dar uma caminhada. O né? exemplo dele é ficar sentado aí no sofá, daí dando risada. Conteúdo legal, né? Olha aqui, mostra pro sobrinho, pro filho. Então, olha aqui, ó. E aí essa geração mais velha reclama que a geração mais nova não faz nada, não se mexe, não é ativa. No meu tempo eu brincava na rua. Mas como é que vai ter esse exemplo se a próxima geração que teria essa função não o faz, né? Então tá, agora é o seguinte, Guilherme, como é que a gente convence esse povo, né, que enxerga a sala de musculação como sendo um ambiente de vaidade e também a sua importância clínica, na verdade, porque tem sua importância, mas tem muita gente que vê, não vou lá para malhar, porque a pessoa fica se mostrando. Então, existe uma banalização também do pessoal, tipo assim, peraí, eu agora vou fazer esse equipamento aqui e tal. Como é que a gente vai atrair esse público para a sala de musculação ou também para procurar o Guilherme? No @guilhermesa.personal. Perfeito. Um ponto que eu vejo em algumas pessoas também, isso é uma desculpa. Não quero ficar muito. A mulher fala, não quero ficar muito forte, ou não quero parecer um homem, né? O homem não quer ficar muito musculoso. Isso já virou até meme na internet. Já virou meme, né? Eu escuto isso. Não quero ficar com o braço muito grande. Se fosse tão fácil sem ficar tão grande, todo mundo que se treinava era grande. Mas não quero ficar que nem aquele fisiculturista, né? Não quero ficar aquele formato coxinha, né? Que a perna é fina. Exatamente. Mas a gente tem que entender que é um processo, pessoal. E isso que eu falo para os clientes que chegam até mim, que a gente tem que criar um processo, criar uma organização da situação. Porque se a gente não cria meta, se a gente não entende o processo, as coisas ficam jogadas. E daí eu boto metas muito absurdas ou boto num resultado muito curto, me frustro, a frustração faz com que eu deixe aquilo. Daí eu tento de novo, me frustro e deixo aquilo. Quando a gente tem um processo bem estabilizado, tem um profissional que está por trás organizando o teu treino, tua rotina, te dando motivação, a gente se torna mais disciplinado. E com isso a gente não larga a situação tão fácil, né? A gente consegue permanecer mais tempo nela. Permanece mais tempo nela, tem mais resultado. Resultado motiva novos resultados e a gente começa a gostar do exercício. Igual os amigos aqui falaram que estão gostando do exercício também. Muito bem. Informações aqui na Clube. Estamos conversando com Guilherme Sá, personal. E segue no Instagram também, @guilhermesa.personal, né? Agora, repetição de hábitos simples para uma resposta metabólica mais rápida, também estímulos feitos. Como é que a gente tem uma estratégia para transformar o comportamento saudável de uma forma que seja assim uma rotina que você goste de fazer a coisa e seja menos sacrificante? Qual é o conselho que você dá e como é que você estimula a pessoa a gostar disso também? O ponto principal é a gente separar dois fatores, motivação e disciplina.
Estar motivado é um estado condicional a uma situação momentânea. Eu estou motivado. A motivação ela acaba, né? Quem acorda motivado para treinar não acorda todos os dias motivado. Ninguém está motivado para sempre alguma coisa. É uma situação de estar. Agora, ser disciplinado se coloca na situação imutável de ser. Eu sou disciplinado. Só que a gente não vira disciplinado da noite para o dia. Então, o resumo dos hábitos cria a nossa rotina e essa rotina faz a gente ser disciplinado. Quem quer agir só por motivação, eu não estou motivado para treinar essa semana, eu não estou motivado para emagrecer esse mês, eu não estou motivado. Quem espera a sua motivação não age. E quando age, age por uma situação, por um momento. Quem é disciplinado já insistiu, já entendeu o processo, trouxe esse hábito novo para dentro dele e segue uma rotina. Por isso que o importante, e eu também comento com meus clientes isso, não é a gente dar 100% em 1% dos dias, mas sim 1% em 100% dos dias. Se a gente faz um pouquinho todo dia, a gente tem muito mais resultado do que entregar tudo do começo e depois parar, né? O ideal é a gente ter esses hábitos novos, lógico, e colocar dentro da rotina, para a gente saber que o processo é longo, que as metas são a médio e longo prazo, e eu não vou treinar só para um ano, eu vou treinar para viver até os 80 anos muito bem. Muito bem. Guilherme Sá, personal trainer, aqui segue ele no Instagram, @Guilherme Sá. Personal também. Obrigado pela sua entrevista aqui. A gente queria falar mais, mas o tempo também não nos permite, né? E pode seguir também. Bom, eu queria que você convidasse o pessoal também para te seguir lá também no Instagram e também fazer um convite para o pessoal começar a gostar de fazer exercício e começar a mudar e envelhecer com mais qualidade, que todo mundo envelhece, né? Isso é inevitável, né? Agora com mais qualidade de vida, né? Pessoal, agradeço vocês pelo convite aqui, por me escutarem também. Espero que a gente possa ter mudado alguma coisa, né? Nessa conversa. E o ponto principal é não tenta mudar tudo agora. Tenta mudar alguma coisa. Alguma coisa que você mudar no seu dia, na sua alimentação, na sua rotina, caminhar para ir para o mercado em vez de ir de carro. Esses pequenos hábitos transformam toda a sua vida. Ninguém começa pronto. As coisas começam para depois ficarem perfeitas, né? Quem quiser ter mais dicas, quem quiser tirar mais dúvidas, quem quiser acompanhar, quem quiser ter uma rotina organizada também, até para quem já treina nos seus treinos, basta me seguir no @guilhermesa.personal, porque todos os dias eu trago muita informação lá para vocês. E também tem um link lá onde vai diretamente para o meu WhatsApp e você pode conversar diretamente comigo para tirar essas dúvidas.